Audiolivro estipulado por Cristiane Batista. Se inscreva, muito obrigada. E 1.1 Caso de neurose infantil. Nesta conferência devo me limitar a uma exposição mais ou menos genérica sobre a natureza da psicanálise. A discussão detalhada dos métodos e teorias exigiria grande quantidade de material casuístico e sua exposição prejudicaria a visão de conjunto. Mas, para dar-lhes uma ideia do estado atual e concreto do tratamento psicanalítico, resolvi trazer um caso, bem curto, de análise de uma menina de 11 anos. O tratamento analítico foi feito por minha assistente, Amy Multze. Devo adiantar que este caso, seja pela duração, seja pelo transcurso, não é característico da psicanálise comum, tampouco quanto é característico um indivíduo em relação aos demais. Em parte alguma é tão difícil abstrair de regras válidas em geral como na psicanálise, por isso é melhor se abster de demasiadas formulações. Não nos esqueçamos que cada caso é um caso único, apesar da grande uniformidade dos conflitos ou complexos, pois cada indivíduo é único. Cada caso exige do analista um interesse individual, e assim também é diferente, de caso a caso, o transcurso da análise e sua exposição. A apresentação deste caso é um pequeno corte na realidade do mundo infinitamente variegado da psicologia e mostra aquelas particularidades aparentemente bizarras ou arbitrárias que o capricho do assim chamado acaso semeia na vida humana. Não tenho a intenção de esconder nada do que se refere às minúcias do interesse psicanalítico, pois não quero dar a impressão de que a psicanálise seja um método enfeixado em fórmulas rígidas. A precisão científica do pesquisador procura sempre as regras e categorias onde encerrar o mais vivo dos seres vivos. Por outro lado, o médico e o pesquisador devem, livres de qualquer fórmula, deixar atuar sobre si a realidade viva em toda a sua riqueza sem leis. Pretendo também me esforçar para apresentar-lhes este caso em sua naturalidade e espero mostrar-lhes como uma análise se desenvolve de modo bem diferente do que se poderia esperar, com base em pressupostos puramente teóricos. Trata-se de menina inteligente, de 11 anos, de família culta. A história de sua doença é a seguinte: várias vezes a menina teve que sair da sala de aula por sentir repentinas náuseas e dor de cabeça. Em casa, tinha que ir para a cama. De manhã não queria, às vezes, levantar-se e ir à escola. Também tinha pesadelos, e era esquisita e irresponsável. A mãe me procurou e eu lhe disse que isto poderia ser sinal de neurose e que por detrás poderia estar oculto algo sobre o qual deveríamos ouvir a própria criança. Esta suposição não é arbitrária, pois sabe qualquer observador atento que, quando as crianças estão inquietas e mal-humoradas, há algo que as molesta e lhes causa sofrimento. A criança confessou à mãe a seguinte história: havia um professor de quem gostava muito. Mas no último trimestre seu rendimento escolar não fora bom e, por isso, acreditava ter decaído na estima do professor. A partir daí começou a se sentir mal nas aulas dele. Não experimentou apenas distanciamento, mas até certa hostilidade contra ele. Transferiu, então, o interesse sentimental para um rapaz pobre com quem dividia o pão que levava para a escola. Também lhe dava dinheiro para comprar pão. Em conversa com este rapaz, zombou, certa vez,
desce professor chamando-o de bode. O rapaz se fixou nela cada vez mais e se julgou no direito de cobrar às vezes um tributo na forma de pequenos presentes em dinheiro. Sobreveio a ela o medo de que o rapaz pudesse contar ao professor que ela o chamara zombeteiramente de bode. Prometeu 2 francos ao rapaz se ele jurasse não contar nada ao professor. Daí para frente, ele começou com chantagem. Exigia, sob ameaças, dinheiro e a perseguia no caminho para a escola. Estava desesperada. Seus acessos de mal-estar estavam intimamente ligados a esta história. Após esta confissão, esperava-se que voltasse à serenidade, mas isto não aconteceu. Constatamos muitas vezes que a simples narração de fatos angustiantes já possui enorme efeito terapêutico, o que, aliás, já afirmei antes. Contudo, esses efeitos não costumam durar muito, ainda que o efeito benéfico possa, às vezes, durar bastante tempo. Semelhante confissão está longe de ser análise. Não obstante, há neurologistas que acreditam ser a análise apenas uma anamnese ou confissão mais ampliada. Pouco tempo depois, a criança teve um violento ataque de tosse e perdeu um dia de aula. No dia seguinte estava perfeitamente bem e foi à aula. No terceiro dia, outro ataque violento de tosse, acompanhado de dores no lado esquerdo, febre e vômitos. Tirada a temperatura, acusou a marca de 39,4 graus Celsius. O médico suspeitou de pneumonia. Mas, no dia imediato, tudo havia desaparecido. Sentia-se bem e da febre e do mal-estar nem vestígios. A pequena paciente só chorava, não querendo se levantar da cama. Este comportamento estranho me levou a suspeitar de que se tratava de neurose bem séria. Sugeri, então, um tratamento analítico. Primeira sessão. Na primeira sessão a menina demonstrou um constrangimento medroso, tinha um sorriso forçado e desagradável. Em primeiro lugar pedimos que falasse sobre o seguinte: como a gente se sente quando pode ficar de cama. Disse que é ótimo, pois há sempre gente ao lado, todos vêm para junto da cama fazer uma visita, pode-se ouvir as histórias que a mamãe lê, especialmente a história de uma princesa doente que só ficaria boa quando fosse satisfeito seu desejo, que ficasse com ela seu pequeno amigo, um rapaz pobre. Expusemos a ela a evidente relação dessa história com sua própria história de amor e doença. Começou a chorar e disse que gostaria de ir brincar com as outras crianças, senão elas iriam embora. Atendemos prontamente a seu desejo, saiu correndo, mas voltou depressa, algo confusa. Explicamos a ela que havia voltado não porque temisse que os companheiros fossem embora, mas porque ela quis vir embora, devido às suas resistências. Segunda sessão. Na segunda sessão, mostrou-se menos temerosa e menos inibida. O assunto abordado foi o professor. Sentia-se constrangida de falar sobre ele. Finalmente saiu a envergonhada constatação de que ela ainda gostava muito dele. Esclarecemos que não precisava se envergonhar disso, ao contrário, este amor seria garantia preciosa de que renderia ao máximo em suas aulas. Posso, então, gostar dele? Perguntou com semblante alegre a garotinha.
469. Com esta explicação, sentiu-se a criança justificada em sua escolha amorosa. Parece que tinha medo de admitir seus sentimentos pelo professor. O porquê desse medo não é tão simples explicar. É opinião corrente até agora que a libido de uma pessoa que ainda está dentro do liame incestuoso só consegue com dificuldade se apoderar de uma pessoa extrafamiliar, e esta opinião tem certa plausibilidade que é difícil descartar. Mas devemos objetar que a libido dela se apoderou com grande veemência do rapaz pobre que, por sua vez, é um objeto extrafamiliar. É preciso concluir, pois, que a dificuldade não está na transferência da libido para um objeto extrafamiliar, mas em outra circunstância qualquer. O amor ao professor significava uma tarefa mais difícil, era uma pretensão bem maior do que o amor ao rapaz, que não apresentava nenhum desafio ao comportamento moral da menina. A sugestão, dada na análise, de que o amor poderia fazê-la render ao máximo, trouxe de volta a criança para sua tarefa real, ou seja, adaptar-se ao professor. Se a libido recua diante de uma tarefa necessária, isto ocorre devido ao comodismo humano em geral que se encontra não apenas na criança, mas está largamente desenvolvido no homem primitivo e nos animais. Esta preguiça e comodismo primitivos são os motivos fundamentais contra o esforço de adaptação. Se a libido não for usada para isso, ela estagnará e fará a inevitável regressão para objetos ou modos de adaptação existentes anteriormente. Daí surge então a chocante ativação do complexo do incesto. A libido se afasta do objeto que é difícil de atingir e que exigiria esforço demasiado, voltando-se para objetos mais simples e finalmente para o mais simples de todos, isto é, as fantasias infantis que são transformadas, então, em verdadeiras fantasias incestuosas. O fato de encontrarmos sempre um desenvolvimento exagerado das fantasias incestuosas onde ocorre um distúrbio na adaptação psicológica poderia ser encarado, também, como já afirmamos antes, como um fenômeno regressivo. Assim, as fantasias incestuosas seriam de importância secundária e não causal, e o medo do ser humano natural diante de qualquer esforço seria a causa primeira. O recuo do homem diante de certas tarefas não deveria ser explicado, pois, como se ele preferisse a relação incestuosa, mas ele volta a cair nela forçosamente porque teme o esforço. Em outras palavras, deveríamos admitir que o medo do esforço consciente se identifica com a preferência pela relação incestuosa. Isto seria, evidentemente, um erro, pois não só o homem primitivo, como também os animais têm grande aversão a qualquer esforço intencionado e cultivam a preguiça absoluta até que sejam forçados pelas circunstâncias a agir. Não podemos afirmar dos homens primitivos e dos animais que o medo do esforço de adaptação seja a causa da preferência pela relação incestuosa e, no caso desses últimos, nem podemos falar de uma relação incestuosa. É bem característico que a criança não demonstre satisfação pelo fato de poder dar o melhor de si pelo professor, mas, em primeiro lugar, por poder amá-lo. Foi isto o que ouviu de imediato, pois isto lhe convinha. Seu alívio proveio da confirmação de que seu amor pelo professor estava justificado mesmo sem grande esforço anterior. A conversa prosseguiu até a história da chantagem que ela tornou a contar minuciosamente. Soubemos ainda que tentou arrombar seu cofrinho, não o conseguindo,
quis subtrair sorrateiramente a chave de sua mãe. Também manifestou-se sobre a causa da história toda. Ela zombara do professor porque fora mais atencioso com as outras do que com ela. Sem dúvida tinha pior desempenho em suas aulas, sobretudo em matemática. Certa vez não entenderá bem uma questão, mas não se atreverá a pedir explicações por medo de perder a estima do professor. Cometeu, por isso, erros que motivaram seu atraso e a perda efetiva da consideração do professor. Depois disso, naturalmente, ficou numa situação difícil com relação a ele. Nesta mesma época aconteceu uma menina passar mal em sua sala de aula e ser levada para casa. Pouco depois sucedeu a ela o mesmo. Tentava, assim, fugir da escola com a qual já não simpatizava. A perda da consideração do professor levou-a, por um lado, a ultrajá-lo e, por outro, a história com o rapaz pobre que é evidente compensação da relação perdida com o professor. O esclarecimento que lhe demos foi uma simples sugestão: se formulasse perguntas oportunas para melhor compreensão da matéria, estaria prestando bom serviço ao professor. Esta sugestão teve ótimo resultado na análise. A partir daí, a menina se firmou como melhor aluna e nunca mais perdeu uma aula de matemática. Merece destaque a história da chantagem, pois ela mostra o caráter compulsivo e da falta de liberdade. É um fenômeno que ocorre regularmente. Quando alguém permite que sua libido fuja de tarefas necessárias, ela se torna autônoma e escolhe, indiferente aos protestos do sujeito, seus próprios objetivos e os persegue com tenacidade. É comum, pois, alguém com vida preguiçosa e inativa ser tomado pela compulsividade da libido, isto é, por todo tipo de medos e obrigações involuntários. O medo e superstição de muitos povos bárbaros são a melhor prova disso, mas também nossa história cultural, sobretudo a cultura da antiguidade, confirma isto em larga escala. Pelo não uso da libido, deixamo-la entregue a si mesma. Não se pode acreditar, porém, que é possível escapar por longo tempo da compulsividade da libido mediante atividades forçadas. Só podemos atribuir conscientemente tarefas à libido em medida bem limitada. Outras tarefas de ordem natural ela as escolhe, pois está destinada para isso. Se essas tarefas forem evitadas, então não adianta nem mesmo a vida mais ativa, pois temos que levar em conta todas as condições da natureza humana. Inúmeras neurastênias devidas ao trabalho em demasia devem ser atribuídas a esta causa, pois o trabalho feito sob atrito interno cria esgotamento nervoso. Terceira sessão. Na terceira sessão a menina contou um sonho que teve aos 5 anos de idade e que a marcou profundamente. Nunca esquecerei este sonho em toda a minha vida, disse ela. Gostaria de acrescentar que este tipo de sonho é de particular interesse. Quanto mais tempo um sonho permanece espontaneamente na memória, tanto maior importância lhe devemos dar. O sonho foi este: fui ao mato com meu irmão procurar amoras. De repente apareceu um lobo e correu atrás de mim. Fugi por uma escada acima e o lobo me acompanhou. Caí da escada e o lobo me mordiu na perna. Acordei morta de medo. Antes de abordarmos as associações que nos serão fornecidas pela paciente, vamos tentar,
arbitrariamente, um juízo sobre o possível conteúdo do sonho para ver se as associações da criança vão na mesma linha de nossa suposição. O início do sonho traz à lembrança a história de Chapeuzinho Vermelho que ela, certamente, conhecia. O lobo comeu a vovó, assumiu sua aparência e comeu também Chapeuzinho Vermelho. O caçador, porém, matou o lobo, abriu-lhe a barriga e Chapeuzinho Vermelho saiu sã e salva. Este tema é encontrado em inúmeros mitos espalhados pelo mundo inteiro, é o tema bíblico de Jonas. O sentido que está imediatamente por detrás é de cunho astromitológico: o sol é engolido pelo monstro marinho e, de manhã, nasce novamente. Evidentemente, toda a astromitologia nada mais é do que psicologia projetada para os céus e, sobretudo, psicologia inconsciente, pois os mitos não foram e não são ideados conscientemente, mas brotam do inconsciente da pessoa humana. Daí a extraordinária semelhança ou identidade entre as formas mitológicas que encontramos às vezes em raças separadas espacialmente desde sempre, por assim dizer. Explica-se assim, por exemplo, a extraordinária difusão do símbolo da cruz, independente do cristianismo, da qual nos deu exemplos sobretudo a América. É inadmissível que os mitos tenham sido criados só para explicar fenômenos meteorológicos ou astronômicos, eles são em primeiro lugar manifestações de impulsos inconscientes, à semelhança dos sonhos. Estes impulsos foram ocasionados pela libido regressiva no inconsciente. O material que vem à luz é naturalmente material infantil, ou seja, fantasias oriundas do complexo de incesto. É fácil, pois, constatar, em todos os chamados mitos do Sol, teorias infantis sobre procriação, nascimento e relação incestuosa. Na história de Chapeuzinho Vermelho está presente a fantasia de que a mãe deve comer alguma coisa que é parecida com uma criança, e que se deve cortar a barriga da mãe para que a criança nasça. Esta fantasia é uma das mais frequentes e pode ser constatada sempre de novo. De acordo com esta consideração psicológica em geral, podemos concluir que a criança estava elaborando, neste sonho, o problema da procriação e do nascimento. Quanto ao lobo, deveríamos lhe reservar o lugar do pai ao qual a criança atribui inconscientemente algum ato de violência contra a mãe. Também este tema pode ser baseado em muitos mitos que contêm o problema da violentação da mãe. No que tange aos paralelos mitológicos, gostaria de lhes indicar a coletânea de Boas, onde se encontra farto material das tradições dos índios americanos e, depois, o livro de Frobenius, das Zeitalter des Sonnengottes, bem como os trabalhos de Abraham, Preck, Recklin, Jones, Freud, Mider, Silberer, Spielrein e minhas próprias pesquisas. Depois dessa consideração geral, que fiz por questões teóricas, mas que na prática não é assim, vejamos o que nos tem a dizer a criança sobre seu sonho. É óbvio que deixamos a criança falar simplesmente sobre o sonho, sem influenciá-la de forma alguma. Ela começa pela mordida na perna e conta que certa feita uma mulher que tivera um filho lhe disse que ainda podia mostrar o lugar na perna onde a cegonha a mordera. Este modo de falar é, na Suíça, uma variante simbólica muito difundida do nascimento e procriação. Podemos constatar um paralelismo completo entre nossa interpretação e o processo de associação da criança. A primeira associação que a criança trouxe, sem nenhuma influência nossa,
aborda o problema que havíamos ventilado, em base apenas teórica. Sei, no entanto, que os incontáveis casos, publicados na literatura psicanalítica e que são verdadeiros e isentos de qualquer influência, não conseguiram derrubar a acusação de nossos adversários de que sugerimos aos doentes nossa interpretação. Assim, também este caso não convencerá ninguém que esteja predisposto a nos atribuir o erro crasso de aprendiz ou, quem sabe, até a falsificação. Após esta primeira associação, perguntamos à paciente o que lhe sugeria o lobo. Respondeu: lembro-me do pai quando está zangado. Também esta associação coincidiu absolutamente com nossa consideração teórica. Poder-se-ia objetar que estas considerações foram feitas exclusivamente para esta finalidade e carecem, pois, de validade geral. Acho que esta objeção fenece por si quando se adquiriu o conhecimento psicanalítico e mitológico correspondente. Só com base em conhecimento positivo pode-se reconhecer a validade de uma hipótese. Vimos que a primeira impressão trocou o lobo com a cegonha. A associação com o lobo nos trouxe o pai. No mito popular, a cegonha é o pai, pois ele traz a criança. A aparente contradição entre a história onde o lobo é a mãe e o sonho onde ele é o pai não tem importância para o sonho. Podemos dispensar, pois, uma explanação detalhada. Abordei em detalhes o problema dos símbolos bissexuais em minha obra Wandlungen e o Indicible der Libido, Transformações e Símbolos da Libido. Sabemos que a legenda de Rômulo e Remo elevou à categoria de pais tanto o pássaro Picus quanto a loba. O medo do lobo, no sonho, é portanto o medo do pai. A sonhadora explicou que tinha medo do pai porque ele era muito severo com ela. Ele também lhe dissera que os sonhos aterradores sobrevêm quando a gente praticou algo de errado. Por isso perguntara certa vez ao pai, o que a mãe faz de errado, pois ela também tem sempre sonhos aterradores. O pai bateu nela certa vez porque chupava o dedo. Mas continuava fazendo isso, mesmo proibida. Seria este o erro cometido? Dificilmente, pois o chupar o dedo é um costume infantil anacrônico que já não é interessante nesta idade, servia mais para irritar o pai que a castigava por causa disso e batia nela. Assim aliviava sua consciência de pecados inconfessos e bem mais sérios. Soubemos, por exemplo, que induziu certo número de garotas da mesma idade à masturbação mútua. Devido a essas tendências sexuais, tinha medo do pai. Não podemos esquecer que teve este sonho aos 5 anos de idade, quando não eram viáveis ainda estes atos sexuais. Assim, devemos considerar a história com as garotas o motivo do medo atual do pai, e não do medo naquela época. Mas podemos supor que se trata de algo parecido, ou seja, um desejo sexual inconsciente que corresponde na psicologia ao ato proibido, como vimos antes. O caráter e valorização morais desse ato são bem mais inconscientes para uma criança do que para um adulto. Para entender o que, outrora, poderia ter impressionado a criança, precisamos indagar sobre o que aconteceu aos 5 anos de idade. Foi o ano em que nasceu o irmãozinho mais novo. Portanto, já naquela época o pai lhe causava medo. As associações de que falamos acima mostram clara relação entre as inclinações sexuais e o medo.
O problema sexual que a natureza dotou de sensações prazerosas positivas aparece neste sonho revestido de medo, ao que tudo indica, por causa do pai severo que representa a educação moral. Este sonho apresenta pela primeira vez uma impressionante manifestação do problema sexual, evidentemente provocada pelo nascimento recente do irmãozinho, quando todas estas questões vêm à tona nas crianças. Mas pelo fato de o problema sexual estar ligado, em toda parte, à história de certa sensação de prazer corporal, que a educação procura desvalorizar aos olhos das crianças, ele só pode se manifestar aparentemente sob a capa do medo de culpa moral. Por mais plausível que pareça esta explicação, para mim é insuficiente porque é superficial. Deslocamos a dificuldade para a educação moral, na suposição incomprovada de que a educação cause semelhantes neuroses. Isto não quer dizer que pessoas com nenhuma formação moral também não fiquem neuróticas ou sofram de temores doentios. Além disso, a lei moral não é apenas um mal ao qual é preciso resistir, mas uma necessidade que nasce do mais profundo anseio do homem. A lei moral nada mais é do que manifestação exterior do impulso inato do homem de se dominar e se controlar. Este impulso para a domesticação ou civilização se perde nas profundezas insondáveis e nebulosas da história da evolução e, por isso, não pode ser considerado como resultado de certa legislação imposta de fora. Seguindo seus instintos, o próprio homem criou suas leis para si. Portanto, se considerarmos apenas as influências morais da educação, dificilmente entenderemos as razões do medo e repressão de que é alvo o problema sexual na criança. As verdadeiras razões são bem mais profundas, estão na própria natureza da pessoa humana, talvez no seu trágico dilema entre civilização e natureza ou entre sua consciência individual e o sentir coletivo. É claro que teria sido inútil explicar à criança os grandes aspectos filosóficos do problema, não produziria o menor efeito. Para ela, bastava-lhe tirar a ideia de que estava fazendo algo errado ao se interessar pela procriação da vida. Na explicação analítica desse complexo, fizemos ver a ela quanto prazer e curiosidade manifestava com referência ao problema da geração e como este seu medo infundado era prazer, só que ao contrário. O caso da masturbação foi tratado com tolerância compreensiva e a conversa se limitou a alertar a criança para a inutilidade de seu proceder, fazendo-a ver que seus atos sexuais eram, em grande parte, satisfação da curiosidade, mas que esta poderia ser satisfeita de maneira bem melhor. O grande medo que sentia do pai correspondia também a uma grande expectativa que, devido ao nascimento do irmãozinho, estava fortemente ligada ao problema da geração. Esta explicação justificou a criança em sua curiosidade. E assim foi removida grande parte de um conflito moral. Quarta sessão. Na quarta sessão, a menina pareceu mais amável e confiante. A maneira forçada e artificial desaparecera completamente. Trouxe um sonho que tivera após a última sessão. Eu era alta como a torre da igreja e podia ver tudo. Aos meus pés havia crianças bem pequenas, do tamanho de flores. Aí veio um policial. Eu lhe disse: se me repreender, vou tirar-lhe a espada e cortar-lhe a cabeça. Na análise do sonho, fez a seguinte observação: gostaria de ser mais alta do que meu pai, para que tivesse de me obedecer.
O policial ela o associou imediatamente a seu pai que era militar e tinha também uma espada. Está evidente que o sonho satisfez seus desejos, como torre de igreja, era bem mais alta do que seu pai, e, se este ousasse repreendê-la, cortar-lhe-ia a cabeça. O sonho satisfez também seu desejo infantil de ser alta, isto é, ser adulta e ter seus próprios filhos, pois no sonho brincavam criancinhas a seus pés. Com este sonho ela sobrepuja seu grande medo do pai, donde se espera um grande progresso na liberdade pessoal e na segurança do sentimento. Teoricamente, podemos apontar este sonho como exemplo típico do sentido compensador e da função teleológica dos sonhos. Um sonho desses não pode deixar de trazer um certo sentimento de maior autoconsciência, o que é de grande importância para o bem-estar pessoal. Pouco importa que o simbolismo não fosse reconhecido pela consciência da criança, pois não há necessidade de conhecimento consciente para extrair dos símbolos os efeitos emocionais correspondentes. Trata-se, aqui, de um saber devido a pressentimentos que, por exemplo, garantiu desde sempre a eficácia dos símbolos religiosos. Estes, para ampliar seu campo de ação, não exigem nenhum saber consciente, mas influem as almas dos fiéis através da sensação do pressentimento. Quinta sessão. Na quinta sessão, a menina contou o sonho que tivera neste meio tempo. Eu estava, com toda a minha família, em cima do telhado. As janelas das casas e o outro lado do vale brilhavam como se estivessem em fogo. O sol que despontava se refletia nisso. De repente vi que uma casa, na esquina de nossa rua, estava realmente em chamas. O fogo se aproximava e atingiu nossa casa. Corri para a rua. Minha mãe atirava tudo o que era possível para mim. Estendi o avental e ela atirou, além de outras coisas, uma boneca. Vi que, na casa, as pedras queimavam, mas o madeirame permanecia intacto. A análise desse sonho esbarrou em dificuldades especiais. Prolongou-se, por isso, por 2 sessões. Levaria muito tempo para descrever todo o material que este sonho revelou, devo me restringir ao necessário. As associações decisivas sobre o sentido do sonho começam com a estranha figura em que, na casa, queimam as pedras e não o madeiramento. Em certos casos, sobretudo em sonhos mais longos, vale a pena extrair as partes mais notáveis e analisá-las em primeiro lugar. Este procedimento não é exemplar, mas pode ser desculpado pela necessidade prática da abreviação. Era maravilhoso, como num conto de fadas, disse a pequena paciente a respeito desse trecho do sonho. Mostramos em seguida a ela que contos de fadas são sempre muito significativos. Respondeu, mas nem todos os contos de fadas têm sentido, como, por exemplo, o da Bela Adormecida. O que pode significar isso? A explicação foi dada nestes termos: a Bela Adormecida tem que dormir durante 100 anos o sono enfeitiçado até ser libertada. Somente aquele que superou, com amor, todas as dificuldades e ultrapassou, com astúcia, a sebe de espinhos, pôde libertá-la. Da mesma forma, devemos, às vezes, esperar muito tempo para alcançar o que desejamos. Esta explicação satisfez, por um lado, a compreensão da criança e, por outro, está em perfeita consonância com o argumento desse conto de fadas.
A Bela Adormecida tem relação explícita com um mito muito antigo de primavera e fertilidade e contém, ao mesmo tempo, um problema que tem estreita afinidade com a situação psicológica de uma menina de 11 anos, algo precoce. O argumento da Bela Adormecida pertence a todo um ciclo de legendas em que uma virgem, guardada por um dragão, é libertada por um herói. Sem querer entrar na interpretação desse mito, apresento seus componentes astronômicos ou meteorológicos que aparecem claramente no mito de Eda. A Terra, como virgem, é presa pelo inverno e por ele coberta de gelo e neve. O jovem sol primaveril, qual herói fogoso, liberta-a da prisão do frio invernal onde esperou por longo tempo o seu libertador. A associação que a menina apresentou foi escolhida por ela apenas como exemplo de um conto de fadas sem sentido e não como associação direta à imagem do sonho da casa em chamas. Sobre esta parte, ela apenas observou: era maravilhoso, como num conto de fadas, e queria dizer impossível. Pedras queimando era algo impossível, absurdo e próprio de contos de fadas. A explicação dada lhe mostrou que impossível e próprio de conto de fadas só eram parcialmente idênticos, uma vez que contos de fadas têm muito significado. Ainda que este exemplo de conto de fadas nada pareça a ter de imediato com o sonho, merece atenção especial porque apareceu, como por encanto, enquanto o sonho era analisado. O inconsciente preparou exatamente este exemplo que não pode ser mero acaso, mas é característico da situação momentânea. Na análise de um sonho temos que prestar atenção para essas casualidades aparentes, pois também na psicologia não existem acasos cegos, apesar de estarmos sempre inclinados a admitir que foi puro acaso. Esta objeção podemos ouvi-la de nossos críticos tantas vezes quantas quisermos. Mas para a pessoa de espírito realmente científico só existem relações causais e não acasos. Do fato de a menina ter escolhido como exemplo exatamente a Bela Adormecida devemos concluir que isto tem um fundamento relevante na psicologia da criança. Este fundamento chama-se comparação ou identificação parcial com a Bela Adormecida, isto é, existe na psique da criança um complexo que encontra sua expressão no motivo da Bela Adormecida. A explicação dada à criança levou em consideração esta conclusão. Contudo, ela não fica totalmente satisfeita e ainda duvida que os contos de fadas tenham algum significado. Outro exemplo de conto de fadas incompreensível é apresentado pela pequena paciente, Branca de Neve, encerrada num caixão de vidro, em seu sono de morte. É fácil perceber que Branca de Neve pertence ao mesmo ciclo de mitos que a Bela Adormecida. Branca de Neve no caixão de vidro contém indícios ainda mais claros do mito das estações. O material mítico escolhido pela criança aponta para uma comparação intuitiva com a Terra, ainda presa pelo frio invernal que espera ansiosa pelo sol primaveril libertador. Este segundo exemplo confirma o primeiro e a explicação já dada. Não é provável que o segundo exemplo, que reafirma o sentido do primeiro, tenha sido sugerido pela explicação dada. O simples fato de Branca de Neve ter sido trazida como outro exemplo de conto de fadas sem sentido mostra que a criança desconhecia a identidade de Branca de Neve e a Bela Adormecida.
Isto nos permite supor que também Branca de Neve proveio da mesma fonte desconhecida que a Bela Adormecida, ou seja, de um complexo que aguarda acontecimentos futuros. Estes acontecimentos podem ser comparados com a libertação da Terra da prisão invernal e sua fertilização pelos raios do sol primaveril. Já em épocas remotas o símbolo do sol primaveril fecundo era um touro, animal que encarnava a força genésica mais poderosa. Mas, uma vez que não podemos, sem mais, constatar a conexão entre os conhecimentos que adquirimos mais indiretamente e o sonho, vamos reter o que conseguimos e prosseguir na análise do sonho. A imagem do sonho a seguir é a da pequena aparando no avental a boneca. Sua associação mais imediata nos informa que sua atitude e toda a situação do sonho correspondem a uma imagem familiar a ela. Mostra uma cegonha sobrevoando uma aldeia, embaixo estão meninas que abrem seus aventais e gritam para que lhes traga uma criancinha. Ao que a paciente acrescenta que ela, de há muito, gostaria de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Esse material que ela trouxe espontaneamente está agora em conexão bem evidente com os motivos míticos de que falamos acima. Vemos que se trata realmente, também no sonho, do problema do instinto procriativo que está despertando. Naturalmente, nada dissemos à menina sobre essas conexões. Após uma pausa, veio-me abruptamente a seguinte associação: quando tinha 5 anos, deitou-se certa vez na estrada e um ciclista passou por cima de seu baixo ventre. Esta história altamente inverossímil se revelou, como era de se esperar, mera fantasia que se transformou em paramnésia. Nada disso jamais aconteceu, mas soubemos que as meninas, na escola, deitavam-se transversalmente umas sobre as barrigas das outras e faziam movimentos com as pernas. Quem leu as análises infantis que Freud e eu publicamos, há de reconhecer nesse jogo infantil o mesmo motivo básico do mexer as pernas aqui, no contexto da situação em geral, deve-se atribuir uma tendência sexual oculta. Esta nossa posição, comprovada por nossos trabalhos anteriores, coincide com a associação que a paciente manifesta a seguir. Gostaria muito mais de ter uma criança viva do que uma boneca. Este material peculiar, trazido pela criança a partir da fantasia da cegonha, sugere os princípios típicos de uma teoria da sexualidade infantil e, ao mesmo tempo, revela o lugar onde se fixa atualmente a fantasia da menina. É interessante saber que o motivo do pisar ou mexer as pernas também se encontra na mitologia. Reuni as provas disso em meu livro sobre a libido. O uso dessas fantasias infantis no sonho, a paramnésia com o ciclista e a tensão da espera que se revela no motivo da Bela Adormecida mostram que o interesse íntimo da criança está em certos problemas que precisam ser solucionados. Provavelmente porque a libido foi atraída pelo problema de geração é que a atenção na escola foi relaxada, e o aproveitamento se tornou pior. Num trabalho que publiquei em Zentralblatt für Psychoanalyse, com o título Uma Contribuição à Psicologia do Boato, demonstrei, com um caso concreto, o quanto esse problema fascina as meninas de 12 e 13 anos. O fascínio desse problema é a causa de todo tipo de mexericos indissonantes entre as crianças, mas que visam também ao esclarecimento mútuo, e que naturalmente nada tem de belo, acabando por deturpar, muitas vezes, a fantasia das crianças.
Nem o maior cuidado pode evitar que um dia a criança descubra o grande segredo e, provavelmente, o será de forma mais suja. Seria melhor que as crianças aprendessem certos segredos importantes da vida de forma limpa e a tempo, assim não precisariam ser esclarecidas, daquela maneira suja, pelos colegas. Esses e outros indícios nos alertaram de que o momento era propício para um esclarecimento sexual adequado. A menina prestou muita atenção nas palavras que lhe dirigi sobre o assunto e, então, fez a pergunta que a afligia: quer dizer que não posso realmente ter um filho? Esta pergunta exigiu uma resposta sobre a maturidade sexual. Oitava sessão. A oitava sessão ela abriu dizendo haver percebido claramente que não poderia ter filhos já agora. Havia, pois, abandonado completamente esta ideia. No entanto, ela não me estava causando boa impressão. Descobri que ela havia mentido para o professor. Chegara tarde à escola e dissera ao professor que fora obrigada a acompanhar o pai a um lugar qualquer e, por isso, atrasara-se. De fato, a preguiça a impediu de se levantar a tempo. Mentiu para não perder as boas graças do professor. A derrota moral sofrida por nossa paciente exige uma explicação. Segundo os princípios da psicanálise, esta fraqueza estranha e repentina só pode acontecer quando o analisando não tira as conclusões pertinentes àquele momento da análise, mas mantém o espírito aberto a várias outras possibilidades. Isto quer dizer que, no nosso caso, a psicanálise parece ter trazido a libido até a superfície de modo que poderia ter ocorrido um progresso da personalidade, mas por uma razão qualquer não aconteceu a adaptação e a libido recuou para seu caminho de regressão anterior. Nona sessão. A nona sessão mostrou que este fora o caso. A paciente reteve para si importante fato em seu esclarecimento sexual que desmentia a explicação psicanalítica sobre o conceito de maturidade sexual, calou o fato de que na escola havia um boato segundo o qual uma garota de 11 anos tivera um filho de um garoto da mesma idade. Provou-se que o boato não tinha fundamento e que era apenas fantasia correspondente a um desejo dessa idade. Boatos geralmente começam assim, conforme tentei mostrar em meu estudo de caso, acima referido, Psicologia do Boato. Servem para dar eco às fantasias inconscientes e, nesta função, fazem às vezes tanto do sonho quanto do mito. Este boato mantém outro caminho livre, ela não precisa esperar, com 11 anos já se tem um filho. A oposição entre boatos aceitos como verdadeiros e a explicação analítica gera resistências contra esta, de forma a ser imediatamente desacreditada. Com ela caem todas as outras constatações e informações, e surge um estado momentâneo de dúvida e incerteza, o que significa que a libido volta a dominar seu caminho anterior, torna-se regressiva. Este é o momento de reincidência. 10ª sessão. Na 10ª sessão se manifestaram detalhes importantes na história de seu problema sexual. A princípio, temos um fragmento muito importante de seu sonho: encontrava-me, com outras pessoas, numa clareira de floresta, circundada por belos abeitos. Começou a chover, relampejar e trovejar, em pouco tempo estava escuro. De repente vi, no alto, uma cegonha.
Antes de iniciar a análise desse sonho, não posso deixar de apontar para o lindo paralelo com certas representações mitológicas. Para quem conhece os trabalhos de Adalbert com Steinfoll, aos quais se referiu recentemente Abraão, não causa espécie a incrível combinação de tempestade e cegonha. A tempestade, desde tempos remotos, significa o ato fecundador da terra, o acasalamento do Pai Céu com a Mãe Terra, onde o raio assume o papel do falo alado, isto é, da cegonha, cujo significado psicossexual qualquer criança conhece. O sentido psicossexual da tempestade não é conhecido por todos e, certamente, não por nossa pequena paciente. Em vista de toda a constelação psicológica descrita acima, deve-se atribuir, sem dúvida, sentido psicossexual à cegonha. Parece difícil aceitar, em princípio, que a tempestade esteja ligada com a cegonha e que também tenha um significado psicossexual. Mas, se lembrarmos que a experimentação psicanalítica já descobriu um grande número de conexões puramente mitológicas nos produtos psíquicos inconscientes, podemos concluir que, também neste caso, a conexão psicossexual não está ausente. Sabemos de outras experiências que os estratos inconscientes que já produziram alguma vez imagens mitológicas ainda estão ativos no homem moderno e continuam sua produção. Só que a produção fica restrita aos sonhos e à sintomatologia das neuroses e psicoses, já que a correção da realidade é tão forte no espírito moderno que impede sua projeção sobre o real. Voltemos à análise do sonho. A associação que nos levou ao cerne da imagem do sonho surgiu da ideia da chuva durante a tempestade. Textualmente, pensava em água. Meu tio morreu afogado na água. É horrível ficar debaixo da água, no escuro, mas a criança precisa também se afogar na água. Ela bebe a água que está na barriga da mãe. Engraçado, quando eu estava doente, minha mãe mandou a água ao médico. Achei que ele misturaria nela algo como xarope, do qual nasceriam as crianças, e que minha mãe deveria beber. Vemos, com absoluta clareza, nesta série de associações, que a criança liga ideias psicossexuais e até mesmo de fertilização com a chuva durante a tempestade. Vemos, também aqui, o paralelismo impressionante entre a mitologia e as fantasias do homem moderno. A série de associações é tão rica em conexões simbólicas que permitiria uma dissertação inteira. O simbolismo do afogamento foi brilhantemente interpretado pela própria criança como fantasia de gravidez, o que já foi descrito, de há muito, pela literatura psicanalítica. Na 11ª sessão, a criança narrou espontaneamente as teorias infantis sobre fertilização e nascimento. Pensava que o pai colocava sua urina na barriga da mãe e, assim, nascia o embrião. Ficava, portanto, a criança desde o começo na água, isto é, na urina. Outra versão era que a urina era bebida juntamente com o xarope receitado pelo médico, formava-se, então, a criança na cabeça, abria-se depois a cabeça para ajudar ao crescimento da criança, usava-se chapéu para esconder o feto. Fez uma espécie de desenho para ilustrar um nascimento pela cabeça. Esta ideia é arcaica e bem mitológica. Basta lembrar o nascimento de Palas Atena, que saiu da cabeça do pai. Também é mitológico o sentido fertilizador da urina, encontramos prova disso nas canções Rudra dos Rigveda.
Gostaria de lembrar um fato que aconteceu com a paciente e que foi corroborado pela mãe. Bem antes da análise, a menina contou que vira, certa vez, um boneco dançando em cima da cabeça de seu irmão, à semelhança das caixas de surpresa. Esta fantasia provavelmente deu origem à teoria do nascimento pela cabeça. O desenho da paciente tinha grande afinidade com certas criações típicas que encontramos entre os Batak, da Sumatra. São uma espécie de bastões mágicos ou colunas de antepassados que consistem de figuras sobrepostas. A explicação, considerada absurda, que os próprios Batak dão de seus bastões mágicos está em perfeita consonância com a mentalidade da criança enredada nos laços infantis. Dizem que as figuras sobrepostas são membros de uma família que, devido a seu proceder incestuoso, foram enlaçados por uma cobra e por outra mordidos até a morte. Esta explicação anda paralela com as fantasias de nossa paciente, conforme vimos no primeiro sonho, também suas fantasias sexuais giram em torno do pai. Como entre os Batak, a condição é a relação incestuosa. Uma terceira versão foi a teoria do crescimento da criança no tubo digestivo. Esta versão tem uma fenomenologia sintomática característica, totalmente de acordo com a teoria freudiana. Seguindo sua fantasia, de que as crianças nasciam do vômito, a menina tentou muitas vezes provocar em si mesma náuseas e vômitos. No banheiro fazia pressões sobre o corpo para ver se saía uma criança. Isto posto, não é de admirar que os primeiros e principais sintomas, na neurose manifesta, fossem os de náusea. Já levamos a análise deste caso tão longe que podemos, agora, dar uma visão geral. Descobrimos que atrás dos sintomas neuróticos há processos emocionais complicados que estão em evidente conexão com os sintomas. Se ousarmos tirar conclusões gerais com base neste material limitado, podemos reconstruir o curso da neurose mais ou menos assim. A lenta aproximação da puberdade deu à libido da criança uma orientação mais emocional do que objetiva perante a realidade. Ela começou a se apaixonar pelo professor e o prazer sentimental proveniente das fantasias amorosas teve papel mais importante do que o pensamento de que este amor exigia maiores esforços. Por isso, a atenção diminuiu e o rendimento também. E o bom relacionamento com o amado professor entrou em crise. Ele ficou impaciente e a menina que se tornou exigente, devido a certas condições familiares, ficou ressentida em vez de melhorar o desempenho. A libido da criança foi se afastando do professor e do trabalho e descambou para a dependência compulsiva daquele rapaz pobre que se aproveitou ao máximo da situação. Se o indivíduo permitir, consciente ou inconscientemente, que a libido fuja de um trabalho necessário, essa libido não utilizada, também chamada reprimida, provoca todo tipo de acidentes internos e externos, ou seja, sintomas os mais diversos que assaltam o indivíduo de forma dolorosa. Nessas condições, a resistência contra a frequência à escola aproveitou a primeira oportunidade que se apresentou, o caso da menina que foi mandada para casa porque se sentiu mal. A pequena paciente imitou a situação. Uma vez fora da escola, o caminho de suas fantasias estava aberto. Pela regressão da libido, foram ativadas aquelas fantasias geradoras de sintomas que adquiriram uma influência como nunca, pois jamais desempenharam um papel tão importante como agora.
passaram a assumir um conteúdo significativo e parece mesmo que são responsáveis pelo fato de a libido ter regredido até elas. Podemos dizer que a criança, devido a seu caráter essencialmente fantasioso, via no professor a figura do pai e, por isso, desenvolveu resistências incestuosas contra ele. Conforme já expliquei acima, acho mais simples e provável a hipótese de que para ela era conveniente ver, temporariamente, no professor, o pai. E uma vez que preferia acudir aos secretos impulsos da puberdade, ao invés das obrigações da escola e do professor, deixou que sua libido se fixasse no rapaz, com referência ao qual ela fez certas promessas a si mesma e que a análise acabou descobrindo. Mas, ainda que a análise tivesse demonstrado que ela tinha resistências incestuosas contra o professor, devido à transferência da imagem paterna, essas resistências nada mais teriam sido do que fantasias exageradas de segundo plano. O primeiro motor foi a comodidade, ou, dito em linguagem científica, o princípio do menor esforço. Creio ter boas razões para dizer e digo apenas de passagem que nem sempre é o legítimo interesse nos processos sexuais e em sua natureza desconhecida que permitem a regressão para as fantasias infantis. Encontramos também em adultos, que conhecem tudo sobre a sexualidade, as mesmas fantasias regressivas, sem que haja fundamento legítimo para isso. Tive, muitas vezes, a impressão de que os jovens procuram manter sua pretensa ignorância na análise apesar de estarem esclarecidos visando chamar a atenção para este fato e não para a tarefa da adaptação. Ainda que me pareça inegável que certas crianças aproveitam de sua ignorância real ou aparente, é preciso acentuar, por outro lado, que os jovens têm direito ao esclarecimento sexual. E seria de grande proveito para muitas crianças se recebessem este esclarecimento, de forma respeitosa e decente, no lar, ao invés de recebê-lo, de maneira debochada, junto aos colegas de escola. Ficou demonstrado, através da análise, que, independentemente do desenvolvimento progressivo da vida da criança, teve lugar um movimento regressivo que causou a neurose, a desunião consigo mesma. À medida que a análise foi se adaptando à tendência regressiva, descobriu a presença de uma curiosidade sexual típica e que se preocupava com problemas bem determinados. A libido, presa nesse labirinto de fantasias, tornou-se novamente útil assim que liberta, através do esclarecimento, do peso das fantasias errôneas e infantis. Com isso, abriram-se os olhos da criança para seu posicionamento diante da realidade e para suas reais potencialidades. O resultado não se fez esperar. A menina pôde assumir uma posição crítico-objetiva diante de seus desejos imaturos de adolescente e renunciar ao impossível, usando sua libido em coisas possíveis, a saber, no trabalho e na obtenção das boas graças do professor. A análise produziu, neste caso, não apenas uma grande paz, mas também um inaudito progresso intelectual na escola, levando a criança a ser a melhor aluna da classe, fato confirmado pelo professor. Em princípio, esta análise não difere muito da análise de um adulto. Exceto o esclarecimento sexual, em lugar do qual teríamos algo bem semelhante, o esclarecimento sobre o infantilismo de sua atitude anterior perante a realidade e como adquirir uma atitude mais racional.
A análise é uma refinada técnica da maiêutica socrática e não teme trilhar os caminhos mais obscuros da fantasia neurótica. Com este exemplo bem resumido, presumo ter-lhes dado uma visão não apenas do andamento concreto de um tratamento e das dificuldades técnicas, mas também da beleza da alma humana e de seus inúmeros problemas. Usei, de propósito, certos paralelos com a mitologia para mostrar-lhes como podem servir numa consideração psicanalítica. Gostaria de chamar a atenção para o emprego ulterior dessa descoberta, a predominância de elementos mitológicos na psique da criança nos dá uma indicação da gradual evolução do espírito da pessoa que se liberta do espírito coletivo da primeira infância, o que deu eso à antiga teoria de um estado de saber perfeito anterior e posterior à existência do indivíduo. As referências ao mitológico que encontramos nas crianças também as encontramos na dementia praecoce no sonho. Isto é um campo vasto e fértil para estudos psicológicos comparativos. O objetivo longínquo a que levam estes estudos é uma filogenia do espírito que, à semelhança da formação do corpo, só atingiu sua forma atual após inúmeras transformações. O que ainda hoje possui como órgãos de certa forma rudimentares, encontramo-lo em plena atividade em outras variantes mentais e em certos estados patológicos. Com esta explanação, cheguei ao ponto em que se encontra nossa pesquisa e expus, ao menos, aqueles conhecimentos e hipóteses de trabalho que caracterizam meu trabalho atual e para o futuro. Esforcei-me por apresentar certos pontos de vista que divergem das hipóteses de Freud, não para contradizê-las, mas para ilustrar o desenvolvimento orgânico das ideias que ele introduziu nesta ciência. Não se trata de perturbar o desenvolvimento da ciência adotando um ponto de vista o mais contraditório possível e usando uma nomenclatura totalmente diferente, isto é privilégio de uns poucos, mas também eles se veem obrigados, após certo tempo, a descer de seu trono isolado e se associar ao lento progresso da experiência média e da avaliação. Espero que os críticos não digam novamente que tirei minhas hipóteses do ar. Jamais ousaria passar por cima das hipóteses já existentes se não fossem as centenas de experiências a me indicar que meus pontos de vista se confirmam na praxis. Não podemos colocar esperanças grandes demais no resultado de um trabalho científico, mas se encontrar um círculo de leitores, presumo que sirva para esclarecer vários mal-entendidos e para remover um número de obstáculos que se colocam no caminho da compreensão da psicanálise. Evidentemente, meu trabalho não pode substituir a falta de experiência psicanalítica. Quem quiser participar do debate psicanalítico tem que estudar profundamente seus casos, antes e depois, como se faz na escola psicanalítica.